Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Além da Visão, um olhar globalizado sobre a saúde ocular. O entrevistado de hoje é o oftalmologista Dr. Pedro Lima. Ele é especialista em glaucoma, uma doença silenciosa que causa cegueira irreversível, deixando a cada minuto uma pessoa cega no mundo. Bem-vindo, Dr. Pedro, para Dona suas Ângela, é um prazer apresentações. estar aqui com a senhora, né? Muito honrado pelo convite, né? E parabéns pela iniciativa, né? De iniciar esse projeto em que você leva informação de qualidade para a população, né? E conscientiza a população não só no glaucoma, mas em várias áreas da oftalmologia e não só da oftalmologia, mas também da saúde em geral. Então, meus parabéns aí pela iniciativa e muito honrado em estar aqui com você hoje. Doutor Pedro, o que é glaucoma e o que ele afeta na visão para ser irreversível? Bom, o glaucoma a gente tem que entender que é uma doença do nervo óptico. A gente tem esse olho em que a gente consegue visualizar essa estrutura chamada nervo óptico. A gente não consegue ver ela olho nu, né? Isso aqui é um protótipo. E essa estrutura ela pega energia luminosa que entra aqui pela nossa pupila, né? Pelo olho, né, quer dizer, pela parte anterior do olho, e ela transforma essa energia luminosa, né? Em energia elétrica. E com isso encaminha até o cérebro. O glaucoma afeta essa estrutura. E a maioria das vezes isso é causado por um aumento da pressão do olho. O glaucoma pode acometer qualquer faixa etária, desde recém-nascidos a idosos, sendo que é mais comum a partir dos 40 anos, dona Elia. E existem vários tipos de glaucoma. E a outra pergunta, qual é o fator de risco? Existem vários tipos de glaucoma. Existem os glaucomas primários e os secundários, né? Como eu falei, o glaucoma pode acometer desde recém-nascidos até idosos. Um dos fatores de risco mais importantes são a idade. A gente tem a idade, raça negra, o aumento da pressão do olho, pacientes que têm miopia, pacientes que têm história na família, né? Lembrando que essa história na família ela é mais importante quando a gente tem um elo entre irmãos, né? A gente tem um aumento de praticamente 6 vezes da incidência. Claro, meu pai tem glaucoma, minha mãe tem glaucoma, então isso aí naturalmente acaba sendo um fator de risco. E a gente tem também aquelas situações que a gente tem um glaucoma secundário. Eu tive um trauma no olho, tive um acidente há uns anos atrás. Pacientes que usam corticoides também, dona Edna, muitas vezes o paciente trata algum problema de saúde, como asma, uma rinite alérgica, uma conjuntivite alérgica, e o uso continuado de corticoide pode sim também levar a um aumento da pressão do olho e, consequentemente, levar a um glaucoma secundário. Doutor Pedro, é fácil diagnosticar um glaucoma? Como é que diagnostica um glaucoma? O glaucoma ele é transmissível? Não é uma doença transmissível, né? Existe, como eu falei, uma questão hereditária, né? Mas agora, eu peguei glaucoma de fulano, fulano me passou, ciclano me passou glaucoma, isso não existe. O que a gente tem que levar em consideração é que é uma doença, na maioria das vezes, como você frisou bem no início, que é uma doença silenciosa, né? Então a gente tem mais de 80% dos casos sem nenhum sintomas. Existem as exceções que é um menor número de pacientes que muitas vezes desenvolvem uma crise de glaucoma e com isso vai no pronto atendimento com o olho vermelho, a vista embaçada, dor no olho, muitas vezes náuseas, vômitos. Só que o grande problema dessa doença é que ela é um vilão silencioso. Então a gente tem pacientes vão perdendo a visão de fora para dentro, né, vai perdendo o campo periférico e muitas vezes, como você não utiliza tanto a sua visão periférica, isso acaba passando despercebido. E ainda você tem essa facilidade. Eu estou perdendo a visão aqui, mas eu consigo lateralizar o meu pescoço e visualizar. Então, assim, isso aí acaba, muitas vezes os pacientes chegam para a gente já em estágio muito avançado da doença. E o diagnóstico é feito no consultório pelo médico oftalmologista. E, doutor Pedro, como é que trata o glaucoma, ou melhor, trata e controla, porque já que ele não tem cura? O glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível no mundo, né? Infelizmente, ainda nós não temos a cura da doença, né? Eu até brinco com alguns pacientes, né? Doutor, eu tenho que usar esse colírio até quando? Eu falei assim, até os 180 anos já pode continuar com ele, né? Então a gente sempre tem essa visão de maneira lúdica, sempre reforçar essa importância do tratamento.
Não só colírios, né, que a gente pode lançar a mão, dona Angela, mas existem os lasers que a gente pode utilizar até em glaucomas leves ou como primeira opção de tratamento. Existem também dispositivos minimamente invasivos, né, que a gente pode combinar muitas vezes em cirurgias de catarata, e também a cirurgia propriamente dita, né, como a trabeculectomia, o implante do tubo de drenagem, né, então são as principais opções terapêuticas que a gente tem disponível, né? Mas, e com isso a gente visa controlar a pressão do olho e, consequentemente, né, reduzindo essa pressão, a gente frear a progressão da doença. Claro que são pacientes que a gente vai ter que acompanhar por longo tempo, né? Então, como diz, é quase um casamento ali com o profissional, né? Então, a gente precisa fazer esse acompanhamento, precisa da adesão do paciente ao tratamento, né? O paciente vestir a camisa e realmente acreditar no tratamento e também acreditar no profissional, né? Que vai fazer o seu acompanhamento aí por muitos e muitos anos. O senhor falou aí em tubo, em trabeculé, nossa, mas para chegar aí, se o paciente descobrir ele precocemente, o glaucoma, talvez evite. E como é que começa o tratamento? É com colírio? Esses colírios, eles podem parar, eles são de uso contínuo, né? Como o senhor já falou, é de uso contínuo. Então, me diga aí quais são os passos do tratamento até chegar no tubo. Bom, a gente faz o diagnóstico, né, o paciente recebe o diagnóstico. Alguns pacientes, a depender da gravidade da doença, da pressão do olho, de alguns fatores de risco, muitas vezes a gente inicia o tratamento ali, geralmente com os colírios, e acaba já de imediato até indicando a cirurgia, dependendo da gravidade, né, e da situação que o paciente se encontra. Mas geralmente a gente segue uma escada, né, dona Edna, de tratamento. Então, geralmente a gente começa com um colírio, avalia a resposta, e a gente pode ir acrescentando ou substituindo esse colírio a depender da evolução da doença. Hoje tem também a possibilidade da gente utilizar um laser, que a gente utiliza esse laser como primeira opção de tratamento, não só em pacientes com glaucoma, mas também hipertensos oculares, são aqueles pacientes que têm a pressão do olho, mas não têm a doença propriamente dita. E a gente, com isso, a gente vai fazendo esse passo a passo. Vai chegar um momento que os colírios não vão fazer efeito e, consequentemente, a gente vai ter que partir ou para a indicação da trabeculectomia, que a gente acaba utilizando, é uma cirurgia mundialmente utilizada e tem bons resultados para controlar a pressão do olho. E, como você falou também, o implante do tubo de drenagem, que é um dispositivo que geralmente a gente utiliza naqueles casos mais refratários, que não respondem, já fizeram múltiplas cirurgias, pacientes que têm um glaucoma secundário à uveíte, ou inflamação do olho, ou a trauma também. A gente acaba seguindo essa escada, né, não tentando queimar etapas, né, porque a gente sabe que diagnosticado precocemente, a gente tem um paciente que vai ter a visão, a vida dele normal. Doutor Pedro, quais são os exames realizados para fechar um diagnóstico de glaucoma? No consultório, a gente pode fazer a medida da pressão intraocular, que é importantíssima, né? A gente também vê a gonioscopia, que é a avaliação do ângulo, que é o ralinho por onde drena o líquido do olho, né? Muitas vezes, com o avançar da idade, esse ralinho vai se tornando menos eficiente e, consequentemente, a gente vai tendo um aumento da pressão, porque você não consegue drenar esse líquido. O campo visual é extremamente importante, como eu falei, o paciente com glaucoma, ele vai perdendo a visão de fora para dentro, e no campo visual a gente consegue detectar essa perda e também acompanhar se o paciente está tendo essa perda ou não. A fotografia do nervo óptico, né, que é a retinografia, é extremamente importante. A paquimetria, que é a medida da espessura da córnea, para a gente ver se a gente vai ter que corrigir ou para mais ou para menos aquela pressão. E hoje a gente tem, né, uma ferramenta muito importante, inclusive tem na oculistas, é a tomografia de coerência óptica, né, do nervo óptico. A gente consegue acompanhar não só as fotografias do nervo, mas também aquela perda daquela camada de fibras e daquelas células que com o evoluir da doença pode ir acontecendo. Doutor Pedro, ele é um médico, que ele tanto fica com a gente em Roraima, como ele também atende em outros 2 estados, mas ele fica uma grande parte, a maior parte aqui em Roraima.
E hoje, eu não sei se tem outros, médicos especialistas, se tiver, eu peço desculpa, mas pode vir aqui no podcast, pode entrar e comentar que também é glaucomatólogo, porque como é uma doença que cega silenciosamente, a gente faz questão de ir além da visão e de mostrar. Nós temos conhecimentos da doutora Louise Gonçalves, que é glaucomatóloga também, e o doutor Pedro, em Roraima. Mas existe algo que eu gostaria de perguntar e que muitas pessoas que têm glaucoma vêm, nos perguntam, doutor Pedro, como que funciona, como é que está as políticas públicas para tratamento e controle do glaucoma a nível nacional, políticas públicas nacional, como é que funciona para o paciente de baixa renda e às vezes que nem renda tem, faça para conseguir esse colírio na rede pública? Como é que tá as políticas públicas para isso? A gente tem sim melhorado bastante o acesso, né, dos pacientes aos diagnósticos, aos tratamentos, né, em relação ao glaucoma. Existe disponível na farmácia do governo também e disponibilizado esses colírios para tratamento do glaucoma. Claro que a gente está muito aquém ainda, né, de ser uma coisa 100%, mas tem melhorado bastante as ações do Ministério da Saúde na disponibilização de medicação e também na disponibilização de profissionais e também de recursos aí para o diagnóstico. É. Aqui em Roraima, todo paciente que tiver prescrição de colírios para glaucoma, que tiver o diagnóstico de glaucoma e que precisar dos colírios, ele precisa levar um documento da DADMED, onde o oftalmologista, diga aí, doutor Pedro, é um laudo. Isso, a gente faz um laudo, né? O paciente já tem que ter o diagnóstico, de preferência já fazer o acompanhamento para a gente saber se realmente ele se está se adaptando àquele colírio, está tolerando aquela medicação e se aquela medicação realmente está fazendo o efeito que a gente espera. E aí, depois disso, o paciente geralmente requisita a gente, doutor, preciso que o senhor me faça um relatório, entendeu? Um laudo para que eu consiga pegar pelo SUS, porque está ficando puxado, apertado para mim. A gente faz um relatório, um laudo, e a gente emite a PAC, né, que é a autorização para procedimento de alto custo, com o nome dos colírios, eles levam à farmácia do estado para que esses colírios possam ser disponibilizados. Gente, isso é muito importante. Por falta de um colírio, você pode ficar cego. Então, em Roraima, nós temos, fornecido o laudo e os pacientes têm usufruído da rede pública. Então, o governo do estado tem disponibilizado, o colírio para o glaucoma. Doutor Pedro, eu gostaria que o senhor explicasse, para ficar mais claro, o que é ângulo fechado e o que é ângulo aberto. Na verdade, o ângulo, a gente não vai conseguir visualizar muito bem por esse protótipo, é como se fosse aonde fica localizado o ralinho do olho, né? O ângulo, na verdade, é a distância que fica entre a córnea, que é essa primeira lente, e a íris, né? Entre essas duas estruturas existe um dreno, um ralinho do olho, né? Por aquele ralo, né? Esse líquido que chamam moracoso, ele é drenado, né? E com isso a gente tem esse balanço e o controle da pressão, dentro do que é produzido e dentro do que é drenado. O ângulo fechado é quando esse ralinho está fechado, né? As estruturas estão muito próximas uma da outra. Né? Geralmente os glaucomas de ângulo fechado, geralmente eles tendem a evoluir de maneira mais rápida e também de maneira mais insatisfatória, né? Levando a maior, proporcionalmente, apesar de ser menos importante do glaucoma de ângulo aberto, no que nos diz respeito aos números, ele evolui geralmente pior, né? Os maiores índices de cegueira proporcionalmente estão nos pacientes com glaucoma de ângulo fechado. Então, acaba sendo um fator que pode piorar e potencializar, muitas vezes, a progressão da doença. O ângulo aberto é quando a gente tem, né, aquele espaço mais amplo, né, como eu falei, entre essas estruturas e esse ralinho fica livre para que esse escoamento aconteça. Claro que a gente sabe que o ralinho vai perdendo a eficiência, né? É a mesma coisa a gente ter um ralo ali de um chuveiro e a gente, por um mecanismo ali da engenharia, muitas vezes o box está encostado ali, não está drenando a água, seria mais ou menos um ângulo fechado, né, um ralinho fechado. E
muitas vezes o paciente, a engenharia foi perfeita, o ralo está bem aberto, mas porventura cai umas folhas em cima, então assim, a gente não vai ter a mesma drenagem. Isso assim para o público entender de maneira mais didática. Doutor Pedro, inclusive, é por causa disso que neurologistas, talvez outras especialidades, eu não sei, Urologista, psiquiatra. eles mandam para o oftalmologista para saber se eles podem tomar a medicação do reumatismo, se pode tomar do coração, se pode. Como é que é isso? Porque só vocês podem dizer se pode tomar a medicação. O paciente com glaucoma ou que tem esse ângulo fechado sem saber, não pode tomar algumas medicações? Isso, algumas medicações, como os antidepressivos, os anticoagulantes, as medicações utilizadas para o tratamento de doenças da próstata, né? Remédios para enxaqueca, como o topiramato, eles podem fazer com que o paciente que já tem uma predisposição de ter um ângulo mais tendendo a fechado, um ângulo oclusível, ele, no uso daquela medicação, ele tem uma crise de glaucoma, né? Então, assim, existem muitos encaminhamentos de colegas da urologia, como você bem frisou, psiquiatras que vão iniciar um tipo de medicação, e também colegas Urologia. da, da psiquiatria e urologia, e eles acabam encaminhando bastante esses pacientes para a gente, justamente para que a gente faça essa avaliação, né? Porque esses pacientes que utilizam essas medicações, eles têm um risco, praticamente em torno de 10%, se ele tiver um ângulo oclusivo, de ter uma crise de glaucoma. E com essa crise, você tem um aumento abrupto da pressão do olho e o paciente pode, inclusive, perder a visão por causa de uso de uma medicação. Então, assim, tomar bastante cuidado com a automedicação, isso aí é importante também a gente esclarecer, né, as pessoas que nos assistem, isso é extremamente importante. E o médico, né, que prescreve essas medicações, eles têm consciência, né? A neurologia também é importante, eles encaminham pacientes para a gente para iniciar medicamentos para enxaqueca. Então, existe sempre essa interdisciplinaridade, a relação entre as disciplinas, né? Os pacientes de várias outras especialidades acabam mandando para o oftalmologista e ele que tem, sim, as condições de avaliar se esse ângulo é fechado, se o ângulo é passível de fechar ou se o ângulo é aberto. E com isso você pode orientar ou muitas vezes até contraindicar ou então sugerir que não seja utilizado aquele medicamento. E o paciente com glaucoma, qual é a rotina dele com o glaucomatólogo? De quanto em quanto tempo? Isso vai depender muito no que diz respeito à gravidade da doença. Quando a gente dá o diagnóstico, a gente estadia a doença. Geralmente a gente tem uma doença leve, a moderada e a grave, de maneira mais simples, né? Aquele paciente que tem um glaucoma leve, a gente orienta muitas vezes um retorno anual. Ó, o senhor vai fazer esses exames, aquele que a gente comentou, de ano em ano, enquanto isso você mantém os seus colírios, né? A gente até brinca que existe uma tendência do paciente, né, minha consulta é semana que vem, vou voltar a usar o colírio. Então, isso não é nada contraindicado, né? Eu passei 8 meses sem usar o colírio e eu tenho uma consulta na semana que vem, então vou começar a usar o colírio. A gente vê isso bastante na prática, né? É igual o paciente diabético que quando vai voltar no endócrino, para de comer o açúcar. Isso, começa a fazer atividade física, né? Controla a alimentação. Eu tenho consulta semana que vem. Então a gente recomenda, o tratamento é contínuo, né? E aquele paciente com glaucoma moderado, a gente recomenda pelo menos aí a cada 6 meses, né, o paciente passar. E o paciente com glaucoma grave mesmo, avançado, um defeito importante de campo visual, esses pacientes, dona Elis, eles enxergam como se fosse por um funil, né? Como se o paciente estivesse vendo aqui por muitas vezes um telescópio, né, de pirata, algo assim, que você está vendo por um funil e você não tem a visão periférica. Esse paciente merece um acompanhamento a cada 3, 4 meses no máximo. Doutor Pedro, o senhor tem algum caso que foi descoberto precocemente ou que chegou por uma rotina, tinha um ângulo fechado ali, e algum caso que o senhor possa compartilhar com a gente, que marcou e que o senhor pôde salvar uma visão? Sim, como a gente está atuando basicamente ali na área, e assim, acaba aparecendo bastante pacientes que são encaminhados para a gente, até consulta mesmo de rotina, né? A gente tem aquele olhar mais crítico, né? Então, muitas vezes um paciente, eu quero fazer um óculos, e aí você faz um diagnóstico, faz uma gonioscopia, avalia o nervo óptico dele, fala, o senhor tem glaucoma, e muitas vezes o paciente foi lá porque não está conseguindo desempenhar suas atividades no trabalho, não está conseguindo ler,
entendeu? São muitos casos, assim, crianças, entendeu, né? É o que mais emociona a gente. Eu também sou da área do glaucoma congênito, então, assim, você pegar uma criança, dar um diagnóstico de glaucoma congênito, né? Conduzir aquela criança, ver ali a satisfação da família, né? Que você pode mudar não só a vida da criança, mas da família toda, né? Porque a gente sabe que o glaucoma, ele, quando o paciente perde a visão, isso é um prejuízo para o paciente, né? 85% da nossa comunicação com o meio externo é pela visão, né? Da importância, né? Da oftalmologia. E aí 15% pelos outros sentidos, tato, olfato, audição. E quando você pega uma situação dessa, que a pessoa perde a visão dela por completo ou parcialmente, ela perde aquela noção de mundo, ela não consegue trabalhar, um prejuízo do ponto de vista econômico, né, para a sociedade, né, principalmente se for uma pessoa rimo de família, que tem outras pessoas a sustentar, e aquela pessoa vai trazer alguém do nicho dela, né, muitas vezes a esposa, muitas vezes o filho, né, para que seja um cuidador daquela pessoa. Então, assim, é muito sério, né, quando a gente fala sobre visão, né, da importância, né, dessas divulgações, igual a senhora vem fazendo, esse trabalho social, de levar informação para a população para que a gente tenha esse cuidado, né, de fazer essas consultas de rotina, né, que a gente tenha sempre essa preocupação com o nosso bem mais precioso que a nossa visão, né, dona? Doutor Pedro, o senhor falou em algo bem importante, é bom que ele vai além. Glaucoma congênito. A criança já nasce com glaucoma e ali os pediatras, o teste do olhinho, quando descobre o glaucoma, ele tem jeito? Essa criança que nasce já nasce cega? Quem tem glaucoma congênito? Isso, o glaucoma congênito, a criança geralmente já nasce, né, com a doença, né? Claro que isso aí pode se desenvolver, geralmente eles falam até os 3, entre o terceiro e o quinto ano no máximo, né, a gente classifica como congênito. A partir disso a gente classifica como glaucoma infantil. A criança já nasce, né, a maioria das vezes com essa alteração, geralmente aquele olho mais aumentado, né? A criança tem a tríade que a gente chama, né, do glaucoma congênito. A criança que lacrimeja bastante, uma criança que tem muita aversão à luz, né? E você vê também uma criança que tem a tendência de ter um olho um pouquinho mais aumentado, né? Então isso aí tem que levar os pais a essa desconfiança, né? E o teste do olhinho, com certeza, é fundamental, né? Porque não só o glaucoma congênito, a catarata congênita, tumores intraoculares, você pode fazer o diagnóstico com o teste do olhinho. E também as consultas de rotina, né? Muitas vezes você não passa despercebido, ou muitas vezes a criança não manifestou tão bem aqueles achados no teste do olhinho, muitas vezes tem um exame normal, e ali até o terceiro ano de vida ela desenvolve, né, um glaucoma, e daí a importância dessas consultas seriadas. Então a criança fez o teste do olhinho, entre 6 a 12 meses é importante levar no oftalmologista para fazer rotina, não esperar surgir um sintoma que muitas vezes pode ser muito tarde, né? Já que o glaucoma congênito, se ele tratado precocemente, a criança pode sim ter uma vida e ter uma visão controlada, né? Doutor Pedro Lima também é especialista em glaucoma congênito da criança e do adulto. Marque sua consulta, gente. Vamos ficar de olho porque a criança ela não fala, mas nós observamos a criança, então vale a pena. Uma criança, o sentimento dela é quando nós damos esse olhar. Então, é importante saber que uma criança que nasce com glaucoma congênito precisa de imediato ir com o oftalmologista. E Roraima é um estado abençoado, que está longe dos grandes centros, mas que nós temos subespecialistas em todas as áreas da oftalmologia. Doutor Pedro, a sua colaboração, os seus esclarecimentos, os seus ensinamentos fazem com que a gente sinta a responsabilidade deste podcast que vai além da visão. Você que é mãe, você que é pai, você que é ser humano, que gosta de saúde, acompanha esse podcast. Quando passar, volta lá, os episódios ficam todos guardados e você terá a oportunidade de ter informações de profissionais
do nível que nós estamos trazendo, quase todos com médicos com RQE, com especialidades da oftalmologia e especialidades afim. Vamos muito além da visão, ainda vamos trazer outras especialidades que são afins nos tratamentos das nossas patologias. Doutor Pedro, para as suas despedidas finais. Bom, gostaria de frisar novamente, né, a oportunidade de estar aqui, né, de levar essas informações à população, né, e parabenizar, né, dona Ângela, pela iniciativa, né, pelo pioneirismo, né, nesse novo cenário, né, que a gente vive hoje das redes sociais. Então, a gente consegue atingir muitas pessoas, né, então, assim, o nosso objetivo, né, o seu objetivo, né, como administradora, como estando à frente aí da Oculistas Associados, não é só tratar o paciente, né, mas assim, levar informações para que esse paciente possa se prevenir, né, que possa chegar informações e realizar essa promoção à saúde. Isso é extremamente importante. E a gente sabe, né, que o glaucoma ele é uma doença silenciosa, né? Então, quanto mais lares, né, a gente puder, eu até brinco quando eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação em São Paulo, de levar uma sementinha, né? Então, vamos dissipar essa sementinha da saúde, né? Essa sementinha do conhecimento, né, do glaucoma, de outras doenças também, né, do ceratocone, da catarata, né, de outras especialidades que vêm aqui, trazem essa informação de qualidade, a gente tem que ser propagador. Então, assim, escutou essa informação? Divulga, fala para alguém, ouvi falar sobre isso, ouvi falar sobre aquilo, seja um divulgador, né? Então, você realmente está de parabéns, né, pela essa iniciativa, né, mais de 30 anos aqui trabalhando em prol da saúde oftalmológica dentro do estado de Roraima, e a gente está à disposição, né, lá na Oculistas Associados, né, também pelas redes sociais e presencialmente também, né, o paciente que tenha um glaucoma, pacientes que têm uma suspeita de glaucoma ou fatores de risco estão à disposição também lá na clínica. Nos acompanhem nos próximos episódios.